O grande problema é que, às vezes, por julgar assim pela aparência, pelo que a pessoa cometeu no passado, você acaba cometendo um grande erro. Isso é uma situação complicada no país, né? Porque a gente prende muito e prende mal. Você tem um grande número de pequenos contraventores na cadeia e você tem gente violenta solta pela rua aí, né? A prisão, ela existe para um tipo de um segmento social muito específico. A prisão, ela existe para os pobres, né? Se você analisar todos os indicadores, todos os índices e taxas de encarceramento, você vai ver que são jovens negros, são jovens periféricos que estão na prisão, né? O cárcere, ele muito mais prepara o indivíduo ou submete ao indivíduo a um movimento de conformidade às regras dele do que prepara o indivíduo para um movimento de reintegração à sociedade. Sistema recupera alguém? Não. Eu entrei assaltante, eu saí de assaltante, traficante. A prisão, ela incorre na manutenção da ordem social, ou seja, reforça os estigmas e segrega ainda mais os segregados. E quando a gente fala das micro-relações que ocorrem na metrópole, a gente fala de um distanciamento muito grande, né? As relações que acontecem na cidade, elas são relações que são pautadas por uma certa frieza, por uma certa indiferença, né? A cidade, ela tem um ritmo que é muito próprio dela, né? E esses atores sociais, esses sujeitos, eles são engolidos pela metrópole. Fica apontando pra ir na sociedade. Ah, esse aqui que apareceu na televisão, esse aqui é bandido. Vai ficar com esse rótulo pra sempre. Quando a pessoa sai e ela encontra uma oportunidade, essa pessoa está disposta a mudar, ela muda. Por que muita gente volta a cometer delitos? Às vezes, muitas das vezes, não são todas as vezes, muitas das vezes, porque não encontra uma oportunidade. Tem 10 ex-presidiários candidatos à vaga. Tem uma única pessoa que não é ex-presidiário, que também é candidata à vaga. Por mais que aqueles 10 sejam muito melhores na questão de qualificação profissional do que aquela uma pessoa que nunca foi presa, você tende a escolher essa que nunca teve, certo? Que nunca teve lá. Então, na minha pesquisa eu vi isso, né, que dos jovens, dos homens entrevistados, muitos deles não conseguiram se reintegrar ao universo do trabalho. Hoje é muito comum nas empresas de recrutamento e seleção de recursos humanos a checagem de antecedentes criminais dos candidatos, sobretudo do sexo masculino, né? Isso daí já se torna um filtro, porque muitos dos rapazes falavam que não conseguiam emprego por conta disso. E quando conseguiam, eram empregos que beiravam a informalidade, né? E ele falou assim, olha, não adianta se você está aqui entre nós e por acaso você teve algum problema com a justiça, e você, mesmo que você quitou tudo lá, você quitou, não deve mais nada, mas mesmo assim, você não vai trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente descobre. Fiz os testes, tudo, passei tudo que pudesse fazer. Fiz o teste, tudo, passei, teste prático, teórico, tudo, psicotécnico. Aí sabe o que foi que disseram pra mim no final? Olha, você aguarda em casa, que no momento, naquela região onde você mora, nós não temos vaga. Você aguarda em casa. Tô aguardando até hoje. Mas você percebe a discriminação. Aliás, eles já falaram. Eu trabalhava nessa época como motorista, outro emprego que eu achei injusto, porque o patrão me pagava salário de ajudante, não me registrou como motorista. Eu era motorista, eu era ajudante, eu era faxineiro, fazia tudo na empresa dele. Ele me pagava R$900, um salário minguado. Eu falei, caramba, difícil, né? Então, a série de estigmas faz com que
esses indivíduos, quando conseguem se reintegrar a uma atividade produtiva, é uma atividade produtiva bem precarizada, sem o respaldo do direito trabalhista, porque existe uma série de fatores que a sociedade e o sistema legal projetam sobre essas pessoas, que faz com que elas não se reintegrem plenamente quando saem do cárcere. Aqui, antes disso tudo, eu aqui tá o ano 91, agosto de 91, eu, adolescente ainda, minha irmã, meu pai e minha mãe. A família sempre me recebeu bem, isso é importante. É importante a família dar o apoio, porque assim, não que a família esteja apoiando o crime que o membro da sua família cometeu, não é isso. Mas a família quer que a pessoa se regenere. O problema é que a estrutura familiar, nessa camada social, não é a estrutura familiar que vocês têm. Que tem mãe, que tem pai, de repente os pais se separam, mas o pai continua presente. A maioria dessas casas, você sai por essa periferia, e a maioria das casas não tem homem. As mulheres criam filhos sozinhas, completamente sozinhas. E aí a família tenta ajudar na medida do possível, mas a família também é de gente pobre, né? Porque quem vai parar na cadeia no Brasil é pobre, basicamente, né? E a família também tem cada um as suas dificuldades, né? E tem, às vezes, má vontade com aquela pessoa que envergonha a família, né? Especialmente se for mulher. A família é mais preconceituosa contra a mulher que esteve presa do que contra o homem. Tem famílias que dão oportunidade para o seu preso e tem família que não dá. Tem família que vira as costas. E é onde que a pessoa acaba se revoltando. Puxa vida, se a minha família... Então, é um espelho da sociedade. A família ali, aquele núcleo familiar, é um espelho da sociedade. Então, o cara se revolta por causa de que não é apoiado pela própria família e ele vai voltar a delinquir. Ele vai, você entendeu? Ele vai de frente com a sociedade. Reduto da covardia, inimiga da solidão. Ela nunca está sozinha. É a cela da prisão, que não recupera ninguém, deturpa o cidadão. Mentes ociosas, vazias a pensar, muitas maquinando mal, poucas delas a sonhar. Aumentar penas, construir presídios, não é a solução. Temos que instigar a sonhar, investir em educação. Ressocializar, ensinar uma profissão.